Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, meus amados irmãos. Vamos receber nosso irmão evangelista Ivan. Nosso irmão evangelista Ivan, conhecido já uma boa data, servimos a Deus juntos na congregação do Araretama. A minha esposa Flávia trabalhava junto com a esposa dele, com a Lília, no departamento infantil. Participamos também num podcast, né, Ivan? Falando sobre escatologia. E fizemos esse laço de amizade. E hoje, nosso irmão Ivan, juntamente com a sua mãe, nos dá a honra da tua presença. Quem está feliz com a presença do irmão Ivan, diga amém. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, apresentando o nosso irmão Ivan a Deus, que estará ministrando a palavra do Senhor. Gildo, por gentileza. Paz do Senhor, igreja, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, ó Pai, preparado, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Senhor, usa o Teu servo, cuida dele, Jesus amado, para que possa ser alcançar as vidas que aqui estão e aqueles que estão além daqui, Jesus amado, através da internet, mas que possa ser impactado, Senhor, com a Tua palavra, porque a palavra é Tua, ela não vai voltar vazia. Eu creio nisso. Usa Teu Filho em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queiram todos receber a paz do Senhor. Amém. Estou feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez desta casa de oração, poder cultuar a Deus com os irmãos e também fazer uso, menção e exposição da poderosa palavra do Senhor. Eu quero aproveitar que estamos sobre os pés, por gentileza, abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, seu capítulo é o de número 16, por gentileza. Glória a Deus. Livro dos Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 16. Enquanto os irmãos, a igreja localiza o texto sagrado, eu quero expressar a minha palavra de gratidão a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar com vocês. Deus seja louvado por esta tão rica e valiosa oportunidade. Minha gratidão, pastor da igreja, pastor Jorge. Deus seja louvado pelo nosso pastor Jorge Antunes. Desde há muito tempo eu conheço o pastor, da minha adolescência para a juventude, da primeira gestão do pastor Amós em Caxambu. O pastor sempre estava ali palestrando, trazendo palestra para os jovens e adolescentes, e eu sempre tive a oportunidade de ouvir o servo do Senhor em suas palestras ali em Caxambu. E eu louvo a Deus por Deus nos dar esta oportunidade de estar com o Senhor, com a igreja. Que a bênção do eterno Deus continue sobre a vida do Senhor, sua casa, família, ministério e a igreja que Jesus colocou sobre os vossos cuidados. Minha gratidão, pastor Kleber Odani, Deus seja louvado pela vida do abençoado servo do Senhor. Pastor Kleber Odani é um amigo que Jesus nos deu e nós temos a alegria de estar junto com o servo do Senhor e a sua família. Eu sempre falo a respeito do Senhor quando eu trato a respeito de escola bíblica dominical. Nesses anos todos de evangelho, irmãos, há muitos anos, desde os meus 5 anos de idade até o dia de hoje, a gente serve ao Senhor. E na minha memória eu tenho 2 professores de escola bíblica dominical que para mim foram excelentíssimos professores de escola bíblica dominical. Um é o pastor Carlinhos, pastor Jorge conhece, pastor Carlinhos foi pastor nosso ali em Caxambu, hoje está no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, excelente professor. E o segundo é o pastor Kleber Odani, um excelentíssimo professor de escola bíblica dominical, do qual nós tivemos a oportunidade de aprender muito com o servo do Senhor. Deus seja louvado pela sua vida, os obreiros que estão aqui no púlpito, toda a igreja, Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Minha mãe, missionária Maria Helena, que está me acompanhando, Deus seja louvado pela vida da minha mãe, uma grande ganhadora de almas, irmãos, mulher de oração, ganhadora de almas. Deus tem presenteado ela com esse ministério e eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 9 e o versículo de número 10 diz a palavra do Senhor:
E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E você, em alto e bom som, diz amém. Pode tomar os vossos assentos, glorificando a Jesus de Nazaré, deixando aqui também a saudação do meu pastor Salatiel, pastor Jorge, a toda a igreja, todos os obreiros, saudação do meu pastor Salatiel, com toda a sua casa, família, e a nossa igreja do Jardim Araretama. O livro dos Atos dos Apóstolos, irmãos, além de ser conhecido como o livro dos Atos dos Apóstolos, ele também é conhecido como o livro das missões mundiais. O livro de Atos é sabido de todos nós outros que ele foi escrito por Lucas, o mesmo escritor do Evangelho de Jesus. Na verdade, Lucas, ele compôs uma obra literária de 2 volumes, tanto é que o livro de Atos dos Apóstolos, ele era o 2º volume desta obra literária de Lucas, de modo que era conhecido como o 2º livro escrito por Lucas. No começo do 2º século, na divisão dos livros sagrados, o Evangelho de João, ele entra no meio desta obra literária e fica então dividido este 2º volume desta obra de Lucas, de modo que ele fica sem título, sem nome. Através de muitos estudos e muitas buscas dos estudiosos e escritores da época, eles chegaram à conclusiva de colocar então Atos dos Apóstolos. Mas aqui não se trata apenas dos Atos dos Apóstolos, mas também se trata dos Atos do Espírito Santo, a partir do capítulo 2, quando a igreja estava reunida numa grande casa, ali o Espírito do Senhor desceu e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Deste modo, a voz da igreja, ela percorreu por toda a parte, e diz o texto que ajuntou-se uma grande multidão, porque todos estavam atônitos e maravilhados com o que eles estavam ouvindo. Ainda que eles estavam falando em outras línguas, falavam na língua das nações de várias pessoas que ali estavam, e elas entendiam que eles não falavam de outra coisa, senão das grandezas e das maravilhas do Senhor. De modo que ajuntou-se uma grande multidão, ouvindo as grandezas e as maravilhas do Senhor. Pedro aproveita a oportunidade e ele prega a primeira mensagem, o primeiro sermão de Pedro, e após a sua mensagem, quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Uma grande obra começou a ser feita através dos apóstolos, por intermédio do Espírito Santo. Então, Atos também é o ato do Espírito Santo. Atos também é o ato da igreja do Senhor Jesus, até porque este livro de Atos dos Apóstolos, ele é o único livro histórico do Novo Testamento, e não se trata de uma história qualquer, se trata-se da história da igreja. E uma curiosidade interessante de Atos é que Atos não termina, Atos não acaba no capítulo 28. Por que Atos não termina e não acaba? Porque a igreja, ela continua escrevendo a sua história. E é a única história que ela está sendo escrita dia após dia, que nós já sabemos qual é o final dessa história e aonde é que ela vai terminar. E ela não vai terminar aqui, terminará uma vez em que estivermos para sempre com o Senhor na eternidade, como ora já foi louvado aqui pelo coral. Então, Atos dos Apóstolos também é os atos da igreja do Senhor Jesus. A igreja continua ativa, a igreja continua trabalhando, o nome de Jesus continua sendo glorificado. Aqui no capítulo 16, segundo o relato de Lucas, Paulo, ele é impedido pelo Espírito Santo, juntamente com seus companheiros, de pregar na Ásia Menor, a atual Turquia,
onde naquele tempo se englobava as cidades de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Eles foram impedidos de pregar o evangelho nessas regiões. Diz o texto sagrado, segundo Lucas, que Paulo então ele intentou ir para a Bitínia, mas também foi impedido pelo Espírito Santo, até porque o propósito do Senhor para aquele momento, para aquela ocasião, não era a Ásia Menor e também não era a Bitínia. O propósito do Senhor era muito maior do que o propósito de Paulo. O pensamento do Senhor era muito maior do que o pensamento de Paulo. Deus, ele tinha sim um propósito para com essas regiões. Deus tinha um propósito para com essas localidades, mas para aquele momento não era o propósito do Senhor. E a gente não anda por vista, a gente anda por fé. A gente não faz o que nós queremos, até porque a obra ela não é nossa, a igreja ela não é nossa, a igreja ela é do Senhor Jesus, e nós buscamos a orientação de Deus e do Espírito Santo para conduzir a obra do Senhor Jesus. Então não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é da nossa maneira. Às vezes a gente quer fazer de um jeito, vem Deus e fala, não, não é desse jeito, não é desta forma, não é desta maneira, porque a obra ela é de Deus. E muito especialmente esta questão da obra missionária, quem conduz a igreja ao campo e a obra das missões é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso ter um bom sermão, você pode ter um bom sermão, você pode até ter uma ótima oratória, mas quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ainda é o divino companheiro Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Não se faz missões sem a presença do Espírito Santo. Não se prega o Evangelho sem a presença poderosa e miraculosa do Espírito Santo. E Paulo, ele anda na direção do Espírito do Senhor. Paulo, ele anda na direção do Senhor, de modo que o texto bíblico vai dizer que ele foi impedido 2 vezes pelo Espírito do Senhor. Mas Paulo está numa cidade chamada Troade. Esta cidade de Troade é uma cidade portuária, marítima, no mar Egeu. E Paulo à noite ele tem uma visão, e a visão que Paulo tem é de um varão da Macedônia, que do outro lado acena para ele e diz, passe a Macedônia e nos ajuda. Paulo ele entendeu através desta visão que Deus estava o chamando para pregar na Macedônia, e ele juntamente com seus companheiros prontamente atende o chamado do Senhor. 2 pontos me chamam a atenção aqui nesse texto. O primeiro é o clamor, é o grito do varão da Macedônia. O segundo é o entendimento de Paulo e o seu posicionamento diante da visão que ele recebeu. No primeiro ponto nós temos o varão da Macedônia, que do outro lado ele está aos gritos, porque diz o texto que ele viu um varão da Macedônia que acenava para ele e clamava dizendo, passe a Macedônia. Clamar aqui é gritar em alta voz, e é um grito desesperador. Por que é um grito desesperador? Porque é um grito de ajuda, é um grito de socorro, e ele está gritando desesperadamente para que alguém o ajude, para que alguém o socorra. Aqui eu vejo 2 urgências missionárias, aleluia, para a igreja do Senhor. Primeiro é a necessidade do mundo, é revelada no grito, é revelada no clamor deste varão. Quantas e quantas são as pessoas que estão desesperadas, como este varão da Macedônia, diante dos acontecimentos ordiendo que nós temos visto por aí, que nós temos acompanhado. O mundo está desesperado, a humanidade está desesperada, e alguém está gritando e dizendo, passe a Macedônia e nos ajuda. É o estado do mundo, é a condição do mundo atual. Homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas, senhoras, senhores, anciãos, é pai que está clamando pelo
filho, é mãe que está clamando pela filha, é esposa que está clamando pelo esposo, é esposo que está clamando pela esposa. É tanta gente que está em nossa volta e muitas vezes fazemos de conta que não estamos vendo e que não estamos ouvindo, mas está nítido diante da igreja ordiana. Passe a Macedônia e ajuda-nos. Não são poucos, são muitos os que estão precisando de ajuda, os que estão precisando de socorro. Essa urgência missionária ela é tão grande desde os tempos de Jesus. Certa feita Jesus estava num lugar deserto. A Bíblia diz que Jesus saindo, ele viu uma grande multidão. O estado, pastor Kleber, que ele viu esta grande multidão foi num estado crítico. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus não olha por fora, Jesus não olha o estereótipo. Jesus está neste culto, Jesus está nesta casa, ele não vai olhar para a tua aparência, se você está feio ou se você está bonito, se está bem vestido ou se está mal. Não, meu irmão, Jesus ele nos olha por dentro. Jesus ele trabalha dentro de cada um de nós e ele conhece a necessidade de cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós precisamos, o que cada um de nós necessitamos. A gente às vezes vem para um culto como este, para uma reunião como essa. Tem dia que a gente vê que só Deus sabe o estado, a condição em que nós nos encontramos. São tantas lutas, tantas provas, tanta dificuldade, tanto problema, que a gente chega aqui no culto, a gente às vezes não quer adorar, não quer glorificar, não quer exaltar. Não é porque é frio, não é porque é morno, não é porque é gelado, é tanta luta que passa, que a gente chega aqui triste, cabisbaixo, arrasado, querendo abrir mão de tudo, desistir de tudo. Mas à medida que o louvor vai sendo entoado, à medida que a palavra vai sendo pregada, o Espírito do Senhor vai movendo, vai agindo, vai trabalhando. Ele vai tirando a tristeza, ele vai tirando a angústia, ele vai tirando a amargura, ele vai tirando a solução, ele vai refrigerando a nossa alma. Como diz o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Ele me conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, e é ele quem guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É ele que faz caminho, aleluia, no meio da tormenta. Às vezes a vida da gente está uma tormenta tão grande, mas Deus é especialista em criar caminho no meio da tormenta, e a gente atravessa dando glória a Deus misturado com aleluia e exaltando o nome do Senhor. Então Deus conhece a sua necessidade, Deus ele sabe do que você precisa. Jesus no lugar deserto, ele viu uma grande multidão, e o texto diz que esta grande multidão, ela andava desgarrada, como ovelhas que não têm pastor, ou seja, um povo sem rumo, um povo sem direção, um povo desorientado. A vida deste povo estava atordoada, e Jesus, quando ele viu, ele olhou para os seus discípulos e disse: realmente a seara é grande, o campo é grande, mas poucos são os ceifeiros para a tua seara. Olha a urgência de fazermos missões, olha a urgência de fazermos missões. Jesus é a única vez que Jesus ele faz um pedido de oração. Ele olha para os teus discípulos e diz para eles assim: roguem, orem, busquem, clamem, pede ao Senhor da seara. Oh glória. Quem levanta homens e mulheres é Deus. Quem usa homens e mulheres é Deus. E Deus ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito em que ele quer. E o nome dele é glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele olha e roguem ao Senhor da seara. Para quê, Senhor? Para que envie ceifeiros, para que levante trabalhadores para a tua seara.
Então a urgência de fazermos missões é muito grande por causa do estado em que o mundo se encontra. E diante deste clamor deste varão, o mundo se encontra desesperado. As pessoas se encontram desesperadas. Gente, estão desorientadas e não sabem mais o que fazer, e estão cometendo loucuras por aí, e a gente fica de boca aberta com tantos acontecimentos que nós temos vistos pelo mundo. O que é isso, pastor? É urgência de se fazer missões. O clamor do varão da Macedônia: passe a Macedônia e ajuda-nos. Aqui está o maior desafio da igreja ordiana. O primeiro é a condição atual do mundo. O segundo é a urgência, porque alguém está dizendo, como disse aqui o pastor Kleber, alguém à meia-noite manda mensagem lhe pedindo oração, porque está necessitando de uma intervenção divina. O que é isto? É urgência missionária. Quando passamos pelas ruas, pelas praças, e encontramos vidas entregues aos vícios, às drogas e tantas outras manzelas que o Satanás oferece, o que é isso? É o mundo clamando por ajuda. Não precisa ir muito longe, não. A gente está aqui, você está aqui, mas quem sabe alguém lá da sua casa não está. Quem sabe alguém da tua família ainda não está, ainda não alcançaram esta graça maravilhosa da bênção da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que é isto? É alguém gritando por ajuda e por socorro. É o clamor do varão da Macedônia. E parece que a gente não está muito preocupado com isso. Parece que muitos não estão mais preocupados com isso. Eu gosto da garotinha da casa de Naamã. Ô menina missionária, essa menina, longe da sua terra, longe da sua pátria, mas ela sabia, meu senhor está leproso, meu senhor está necessitado, ele precisa urgentemente de um milagre. Ela olha para a tua senhora, olha como é que se faz missões, olha como é que se faz missões. A gente ora, pastor Kleber, pedindo ao Senhor, me dê oportunidade de fazer missões, me dê oportunidade de fazer missões. E há tanta gente em nossas voltas, como Naamã, leproso. Sabe lá Deus quando que esse cidadão vai partir? Um homem respeitadíssimo. Mas a menina sabia, meu senhor é necessitado, ó glória. Eu preciso fazer missões urgentemente nessa casa. Na primeira oportunidade, meninos, moças que estão aqui, na primeira oportunidade, ela olha para a tua senhora e diz: ah, se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus que ia lá em Samaria, eu tenho certeza, se ele fosse lá, ele não ia voltar do jeito que ele foi. Oh glória, pode até ir leproso, mas vai voltar limpo, vai voltar curado, vai voltar sarado, vai voltar liberto, vai voltar restaurado. Natanael um dia chega para Filipe e diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Filipe não discutiu com ele não, pastor. Filipe só olhou para ele e desafiou ele, dizendo: pode vir e veja, pode vir e veja, pode vir e veja, pode vir e veja. Tu vai, mas não vai voltar do jeito que você foi. Você vai voltar para casa transformado, transformada. Quem recebe essa palavra, levante a mão e adore a Jesus de Nazaré. Olha como é simples fazer missões. Alguém necessitado, alguém aflito, alguém atribulado, alguém precisando de ajuda, de socorro. Vamos lá na igreja do Santana,
Vamos lá que nós temos um pastor para orar por ti. Vamos lá que nós temos obreiro para orar por ti. Vamos lá que nós temos irmãs do círculo de oração para orar por ti. Vamos lá que lá nós temos moças e rapazes para orar por ti. Vamos lá, alguém pegou, pode vir, alguma coisa pode ir lá. É claro, vamos lá que tu vai ver. Oh glória, diga pelo menos aí para 2 ou 3 pessoas, fala bem dessa casa, fala bem dessa casa. Sabe por que a gente muitas vezes perde os dos nossos? Sabe por que a gente muitas das vezes perde um dos nossos? Porque ao invés da gente sair desse culto e levar a bênção para casa, a gente leva a maldição. Leva a maldição para a tua casa não, meu irmão. Leva a maldição para a tua casa não, meu irmão. Leva a bênção para a tua casa. Digo, o culto missionário hoje foi uma bênção. Foi glorioso, foi extraordinário. Os louvores da harpa cristã foi uma bênção. O pastor chamou os adolescentes para cantar. Que bênção os adolescentes cantando. Passou lá a experiência missionária dos missionários que estão no campo. Oh, que bênção foi a experiência missionária que nós ouvimos. Leva a bênção para a tua casa. Leva este gostinho de quero conhecer esta casa, eu quero conhecer este povo, eu quero conhecer esta igreja. E vocês vão ver a diferença. Porque há um clamor de um varão da Macedônia dizendo: passe a Macedônia. E enquanto há um clamor no mundo, enquanto há homens e mulheres gritando por ajuda, gritando por socorro, lá do lado de fora, e às vezes dentro da nossa casa, há um Deus nos céus, bradando como bradou em Isaías capítulo 6, versículo de número 8, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Diga para a pessoa que está do outro lado: há uma grande necessidade de fazermos missões. Jesus disse: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem, da qual ninguém mais pode trabalhar. O tempo é agora, a hora é agora, o momento é agora. Paulo, ele entendeu o chamado. Paulo, ele entendeu: eu preciso falar do amor de Jesus na Macedônia, continente europeu. Eu preciso falar desta graça maravilhosa. Quando nós entendermos esta urgência, esta necessidade, como Paulo entendeu, não faça de conta que não está vendo. Não faça de conta que não está ouvindo. No nome de Jesus, nesta noite, sejamos despertados pelo Espírito do Senhor e façamos missões enquanto é tempo, enquanto é dia. Há uma casa toda precisando descer as águas, se batizar, como a casa de Lídia, vendedora de púrpura, uma casa inteira, há uma família inteira lá fora, esperando cada um de nós. O que há em Filipos? Lá em Filipos, uma moça possessa por espíritos malignos que precisava de libertação. Quanta gente precisa de libertação? Quantas vidas estão presas, amarradas, acorrentadas, aprisionadas nas garras de Satanás? E não é porque elas não querem se salvar, não é porque elas não querem se libertar. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos e tampou-lhe os ouvidos para que não ouça. E o que nós temos que fazer? Jesus disse: certa casta de demônios só sai com jejum e
Oremos. Aleluia. Oremos. Cadeias vão quebrar, correntes vão quebrar, grilhões vão quebrar. Aqueles que não conseguem se libertar serão libertos pelo poder da oração da igreja do Senhor Jesus. E orar não é desacreditando não, meu irmão. É orar acreditando mesmo. Porque enquanto a gente ora, eita... Vou dizer de novo, não é orar desacreditando, não, é orar acreditando, porque enquanto nós estamos orando, há um céu se abrindo. Enquanto nós estamos orando, há anjo de Deus descendo. Enquanto nós estamos orando, cadeias estão sendo quebradas. Enquanto nós estamos orando, vidas estão sendo libertas. Oh! Ai, mas eu venho para a oração, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu nem me arrepio quando eu venho para a oração. Não é para você se arrepiar, meu irmão, é para você crer que enquanto você está orando, Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está agindo enquanto nós estamos orando. Não desista de orar pelos seus. Diga aí pelo menos para 2 ou 3 pessoas. Não desista de orar pelos seus. Não desista de orar pelos seus. Ah, pastor, mas quanto mais eu oro, piora. Quanto mais eu oro, mais difícil fica. Continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. Deus está trabalhando. Quando a gente menos espera, levanta a mão direita, levanta a mão direita. Eu quero proferir uma palavra para você que está persistindo em oração diante de Deus nesta noite por uma causa, por uma situação. O meu Deus me trouxe aqui para dizer, além da urgência de fazer missões, o Senhor estou movendo na causa em que você está orando. Aquieta a tua alma e o teu coração, porque vai chegar até você, diz o Senhor dos Exércitos. Vai chegar, aleluia. Aleluia, aleluia. Há um Deus trabalhando a nosso favor. Isaías 64:4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se perceberam, nem com os olhos se viram o quê? Um Deus além de ti que trabalha. Trabalha! Então Paulo atende o chamado porque alguém está precisando de libertação. Lá em Filipos, há uma moça possessa. Todo dia Paulo sai para oração e a moça sai atrás dele dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Era para Paulo sair todo poderoso, se achando bam, o rei da cocaína preta, até os filhos do Satanás, eles sabem que a gente é servo de Deus mesmo, é servo do Deus Altíssimo, é crente mesmo. Paulo ficou incomodado, ele aponta o dedo para ela e diz: sai dela agora. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga para ela, há poder nas suas palavras. Usa a autoridade que Deus te deu, a graça que Deus te deu, porque vidas estão precisando de libertação. Há uma casa inteira lá em Filipos, precisando de um milagre, precisando de salvação. Aí sabe o que Deus faz?
Deus coloca Paulo e Silas na prisão. A gente não entende porque às vezes a gente passa por determinadas lutas, provas, dificuldades, aí quer desistir, quer abrir mão, quer recuar, quer parar com tudo, quer abrir mão de tudo. Abra mão de tudo não, meu irmão, não abra mão de tudo não, meu irmão. Entenda que este processo é para glorificar o nome do Senhor. Parece que Paulo e Silas, eles entenderam esse processo, mas se fosse outros, mas está aqui preso, amarrado, acorrentado, com o corpo todo dilacerado. Ainda vamos cantar e orar, porque enquanto a gente canta, enquanto a gente ora, Deus manda terremoto, Deus abre porta, eles são livres. Aí o carcereiro, quando acorda, ele viu, meu Deus, todo mundo foi embora. Os presos fugiram, maior escuridão. Aí ele pega a espada. Quando ele vai para tirar a sua própria vida, irmãos, isso aqui mexeu comigo. Isso aqui mexeu com a minha alma. Isso aqui mexeu com o meu coração, pastor Kleber. Quando ele levanta a espada para tirar a sua própria vida, Paulo, maior breu, maior escuridão, mas lá há um Paulo de Deus, que tem visão dos céus, revelação do alto, olha para ele e diz, não te faças tal, nós estamos aqui. Pastor Jorge aqui falou de tantos projetos e obras de evangelização e missões agora por esses dias. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o que é isso, minha irmã? É a igreja dizendo para pessoas que estão desesperadas lá fora, querendo tirar a sua própria vida, é a igreja dizendo para ela, nós estamos aqui. Quando alguém se afasta, vai embora da igreja, a gente sente falta e vai atrás, é a gente dizendo, a gente estará aqui. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé, por gentileza. Paulo entende. Essas obras extraordinárias foram realizadas através do ministério de Paulo. Quando a gente entende, quando a gente compreende e atende o chamado do Senhor, coisas maravilhosas acontecem. Diga pelo menos aí para 2 ou 3 pessoas, atenda o chamado do Senhor. Coisas maravilhosas vão acontecer através da sua vida. Porque há milhares de vidas como este varão da Macedônia, dizendo, passe a Macedônia, venha nos ajudar, socorre-nos. Quem sabe lá na sua casa, quem sabe lá na rua que você mora, quem sabe lá no seu local de trabalho, algum amigo, amiga, conhecido, conhecida, não sei quem, mas alguém precisa de nós, e está acenando, e a gente precisa prestar atenção nessa acenação, de que maneira estão acenando, de que forma estão acenando. Na casa de Naamã, é o Naamã leproso. Em Filipos, uma vida tomada pelos espíritos de adivinhação. No cárcere, um carcereiro querendo tirar a sua própria vida. Precisamos prestar atenção nas acenações que estão diante de nós. Vou dizer de novo, precisamos prestar atenção nas acenações que estão diante de nós, porque alguém gritando por ajuda e gritando por socorro, ajuda-nos. E quando a gente entender, nós vamos fazer como Paulo dizer, não te faças tal, porque todos aqui estamos. Bendito Deus e Pai, eu oro em nome de Jesus, agradecido pela igreja do Senhor, agradecido pela palavra, Senhor,
Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia entendermos e compreendermos a necessidade do mundo e atendermos o chamado do Senhor. Homens e mulheres, vidas que precisam de nós, sejam mudadas, sejam transformadas através de cada um de nós. Sejamos instrumentos de bênção por onde formos, por onde passarmos. É o que eu te peço no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu pastor. Amém. Glória a Deus. Glória. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos sensibilidade, né? Audição espiritual afinada para compreender, ouvir a voz do Senhor. Fomos chamados à atenção, motivados a compreender a dinâmica da obra do Senhor. Tem alguém nesta noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Chegou aqui, ouviu a palavra, foi tocado por ela, está dizendo para você mesmo: eu quero viver essa vida de fé. Eu quero caminhar com esse Jesus. É a oportunidade que você tem nessa noite. Todos os nossos cultos, a gente faz o convite para quem quer ou voltar ou vir caminhar com o Senhor. Tem alguém? O que é que eu faço, pastor? Olha, se com a tua boca confessares e no teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você é salvo. É simples. Não é? É simples o processo. Se tiver alguém, dá um sinalzinho com a sua mão, nós vamos orar por você. O que a gente pode fazer? Orar por você. Pedir que o Senhor alcance a sua vida, perdoe os seus pecados e escreve o seu nome naquele livro especial lá de cima. Tem alguém? Penso que não. Todo mundo de casa. Meu querido, muito obrigado, irmão Ivan. Deus continue abençoando você, sua família e o trabalho que você realiza na obra do Senhor. Amanhã, meus irmãos, nós temos culto administrativo aqui, mas vamos dar sequência no ensino da palavra. O irmão Kleber começou na segunda-feira passada, foi segunda-feira passada, né? Um estudo doutrinário. Nós vamos seguir com esse estudo doutrinário às segundas-feiras, com muita tranquilidade, sem pressa, né? A gente não consegue esgotar todo o conteúdo, mas a primeira proposta é falar sobre Deus, sobre aquilo que Ele deixou para a gente compreender dele, né? Então, ele está a falar sobre a doutrina de Deus, algumas coisas sobre o Senhor. Nossa escola dominical está muito abençoada, falando sobre Jesus, sobre as heresias que se pregam aí fora. É muito importante que a igreja tenha fonte fidedigna, né? Foi perguntado aqui pela manhã, foi comentado aqui a questão de pesquisas que se fazem nas redes sociais, no Google, para que quais seriam as fontes mais fidedignas, né? Os locais que a gente possa pesquisar e não ser enganado. O principal local para você não ser enganado é na escola dominical. É o principal. No culto de ensino da sua igreja, da igreja que você está esposando. E depois o irmão Kleber vai disponibilizar alguns sites aí que possam ser úteis. Toma cuidado com tudo que você ouve hoje, com o advento das redes sociais. A gente, infelizmente, tem muita desinformação, muita heresia, muita gente Um pastor amigo meu, amigo nosso aqui, né, ele dizia essa frase, e muita gente não gosta não. Uma vez eu falei isso num lugar, a pessoa ficou quase desviada, né, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Ele usava essa expressão, pastor Enoque. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Se eu quiser criar uma heresia, eu pego um versículo da Bíblia fora do seu contexto, distorço ele e transformo numa doutrina. Não é isso? Assim, transformo na doutrina. E vou encontrar gente que vai me seguir.
que vai me seguir. É só falar que vai ser próspero, vai ser abençoado, Deus vai fazer, vai ser cabeça, não vai ser cauda, vai ter isso, vai ter... Tem chave para distribuir, 7 mergulhos, 300, não sei o quê. A pessoa fica ali, cativa aquele tipo de mensagem. Eu estava vendo alguém disponibilizou nos nossos grupos, né? Como que às vezes as mudanças, uma mudança simples, eu não quero ser radical, mas é uma mudança simples que faz um pouco de diferença. Aí lá no texto, no vídeo está assim: antigamente nós saudávamos as pessoas assim: eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí depois mudou um pouquinho: eu te saúdo com a paz do Senhor. Aí depois mudou mais um pouquinho: paz. Paz. E agora tem uns moderninhos aí: ô meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda. É desse jeito. Vem, manda beijo, faz coraçãozinho. Dá para fora, né? Assim. Então, essa dinâmica vai quebrando alguns princípios litúrgicos ou mesmo espirituais que tira, né, um pouco da ambiência espiritual. Não quero dizer que falar dê a paz do Senhor é pecado, não é isso não. Mas para a gente observar como as coisas vão ser. E aí tem um monte de gente que não quer mais ser pastor, quer ser coach, né? Quer ser treinador, estão vendendo coisas aí e as pessoas vão comprando. Então, a escola dominical, eu falo por aqui, né? E tenho certeza que no nosso campo também é uma bênção as escolas dominicais. As nossas lições, elas são muito bem fundamentadas, né? Dá para a gente até descobrir que tem alguma coisa errada lá. Tem alguma coisa que não está batendo, a gente consegue descobrir, ter discernimento. Temos excelentes professores aqui, né? Você não devia faltar na escola dominical. Traga a sua família, venha junto com ela, sente aqui, ouça a ministração da palavra. Tá bom, meus irmãos? Então, os trabalhos da semana prosseguem aí. Amanhã, então, nosso culto administrativo, mas com a ministração ainda falando sobre Deus aqui. Na terça-feira, acho que não voltou ainda o trabalho com o pastor Malaquias, terça-feira não, né? Não voltou ainda. Quarta-feira tem círculo de oração, os ensaios normais da igreja, a agenda vai entrar nas nossas redes sociais. Não esqueçam de comunicar comigo, ou com a Vanusa, ou com a Grazi, a quantidade de pessoas que vão estar aqui, da liderança, quem vai poder estar no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, para a gente ouvir acerca do trabalho do impacto que acontece em fevereiro aí. Vai ser uma bênção, com certeza, para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida da cidade. Vamos estar em pé. Culto de sexta-feira na casa da avó Edi, né, da irmã de Virgens, ela não pode vir aqui, então os irmãos vão lá, vão louvar o Senhor com ela, vai ficar muito feliz, com certeza, na sexta-feira, com a oportunidade desse culto ali, em nome do Senhor. Alexandre, vem fazer a oração para nós encerrarmos o nosso culto. Deixa eu só dar uma lembrança. O pastor Malaquias me pediu autorização para estar lá na igreja El Elyon, a comemoração lá do aniversário da igreja, eles convidaram, e aí, por conta disso, ele está lá. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, que possamos sair nesta noite com uma porção ainda maior da parte de Deus em nossos corações, que possamos refletir ao longo desta semana que Deus, Ele se faz presente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, ao Pai querido, por este culto abençoado que passamos na Tua presença, pela Tua palavra que aqui foi ministrada aos nossos corações. Que possamos, ó Pai querido, sair daqui conscientes, ó Deus, das nossas responsabilidades e que possamos, ó Pai querido, ficar atentos, Senhor, àqueles que clamam, àqueles que estão necessitados. Deus, abre os nossos olhos, nos orienta, Senhor, e que possamos, no decorrer desta semana, fazer o melhor para a Tua obra, no nome de Jesus. Amém. Acho que já colocaram também aí, nós já estamos preparando aí para o culto da passagem de ano, né? Nós vamos ter o culto da virada esse ano, final do dia 31 de dezembro, vai cair numa quarta-feira,
né? Vai cair numa quarta-feira, nosso culto aqui, com a ceia do Senhor e também com uma ceia comunitária, né? Cada um vai contribuir aí com um valor de R$ 85. Pode começar em fevereiro, dando R$ 8,00, é isso? R$ 8,50 por mês, gente. Olha só, R$ 8,50 por mês. Você já, quando chegar em dezembro, já tem aí vamos ter um banquete aqui, com certeza, após a celebração da ceia do Senhor. Aqueles que estiverem na passagem do ano, não vai precisar ir para casa fazer lanche, comprar pizza, nem nada, a gente já vai estar aqui. Então, eu espero que todos aceitem aí a proposta. A gente tem uma grande ceia aqui, quem sabe já com a tenda aqui cobrindo o nosso pátio, e vai ser uma festa muito bonita, em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, reine e domine em nossas vidas, hoje e sempre. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Porque a vitória é nossa. E se Deus é por nós, operando Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Quinta-feira é culto com os adolescentes, viu, gente? Quinta-feira é o culto com eles aqui. Mais uma bênção.